Bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. E hoje é quarta-feira, nós vamos pôr para vocês a resolução dos exercícios que foram deixados no domingo sobre conjunto dos números naturais. E o primeiro exercício dizia assim: dê o sucessor e o antecessor de cada número. Então nós vimos na aula de domingo que o antecessor é o que vem antes e o sucessor é o que vem depois. Então eu tenho na letra A o número 8. Quem vem antes do número 8? O 7. E quem vem depois do número 8? O 9. Então seria 7 e, vamos pôr o E, né? Melhor. E 9. 72. Quem vem antes de 72? 71. Quem vem depois? O 73. 250. Quem vem antes do 250? 249. E quem vem depois? 251. 709. Quem vem antes dele? O 708. E quem vem depois? O 710. 19.999. Quem vem antes? 19.998. E quem vem depois? 20.000. É assim que se trabalha a ideia de sucessor e antecessor. Qualquer dúvida, eu acredito que esteja claro, mas qualquer dúvida, coloquem nos comentários ou qualquer sugestão de exercício, porque nós temos resolução de problemas sobre essa ideia de sucessão, né? E às vezes a gente se enrosca nisso. Qualquer dúvida, coloquem nos comentários, a gente grava uma aula para vocês. Um número natural e seu sucessor são chamados de números consecutivos, nós já vimos também. Então, essa é a definição, que um sucessor e o seu antecessor, que não foi colocado aqui porque definiu de uma outra maneira, são chamados de consecutivos. Quais são os consecutivos, então, dentro desses conjuntos? Então, no caso aqui, 17, 27 e 16. Então, seria quem? O 16 e o 17. São números consecutivos. Então, eu vou assinalar com um círculo para identificar quais são os números. Na letra B, 78, 64, 73 e 65. Quem são os consecutivos? Ou seja, o seu antecessor e o seu sucessor. Então, seriam o 64 e o 65. Na letra C, 7, 81, 80, 16 e 8. Então, o 7 tem o seu sucessor aqui? Tem. Então, o 7 com o 8. Tem mais algum? Tem. Que é o 81 e o 80. Então, 80 e 81. Esse eu escrevi porque tinha mais de um e podem confundir, né? Letra D, 54, 68, 22, 23, 67 e 65. Então, nós temos aqui o 54 com o 55. Tem mais algum? Sim, tem o 22 com o 23, então vamos colocar aqui, 22 e o 23. E temos também, olha só, um pouco um quadradinho aqui, o 68 com o 67, que eu também vou escrever aqui, ó, 67 e 68. Então, essa é a ideia de números consecutivos. Terceiro exercício. Seria pertinente dar um exemplo de sucessor e antecessor de um número negativo? Não, porque nós estamos trabalhando o conjunto dos números naturais. E essa ideia de números negativos é o conjunto dos números inteiros, que muito em breve nós também iremos estudar. Aí nós vamos também falar de novo em sucessões. Então, terceiro exercício, né? Sendo n um número natural, não nulo, responda. Não nulo por quê? Porque nós já vimos que essa nomenclatura do não nulo é por causa do zero, então não pode ter zero. Então vamos considerar esse n como zero, porque aí todas as respostas seriam zero, né? Então, não pode anular a questão que estamos fazendo. Então, responda, qual é o sucessor de n? O sucessor não é o que vem depois? E o que vem depois? Quantas unidades eu tenho que acrescentar para que esse número exista? Por exemplo, 1, 2. Para ir do 1 para o 2, o que acontece? Eu tenho uma unidade a mais, logo eu somo uma unidade. Então, se eu tenho o n e quero saber quem é que vem depois dele, basta eu somar uma unidade. Então, o sucessor do n será o n
mais uma unidade, n mais 1. Antecessor. Antecessor não é o que vem antes. Então, entre o 2 e o 1. O 1 é o antecessor do 2. Para eu voltar no 1, o que aconteceu? Eu diminuí uma unidade. Se eu diminuí uma unidade, então eu fiz uma conta de menos. Eu tirei. E se eu tirei, então, aqui no caso para nós é n, eu vou tirar 1. Então seria n menos 1. São essas pequenas coisas que nos problemas, conforme eu falei na aula de domingo, né? Nos problemas, eles pegam a pessoa, porque requer interpretação. Simples aqui, simples, mas às vezes, dependendo do uso da linguagem, fica difícil para a pessoa interpretar, ela interpreta errado e perde o exercício. Cuidado, pessoal. Qual é o sucessor de n mais 1? Olha lá, uma jogada de palavras. Se eu tenho que o sucessor já é o mais 1, ou seja, o n mais 1, eu quero o sucessor que vem depois, ou seja, ó, tenho o 1, o 2, o 3, certo? Então, quem é que vem depois do 2? Eu também somo 1. Se o meu 2 aqui está sendo representado como n mais 1, porque ele já tem o 1, para ser o 3 eu tenho que fazer o quê? Somar mais 1. Então, a ideia seria isso aqui, ó. n mais 1, que é o que eu tenho aqui, somando mais 1. Mas olha o que eu tenho aqui. 1 mais 1, 2. Logo, é o n mais 2. Aí se eu falasse para vocês assim, qual é então o sucessor do n mais 2? n mais 3. Qual é o sucessor do n mais 3? n mais 4. Por quê? Porque eu vou somando sempre 1. Sempre um número, uma unidade. Tá ok? Qual é o antecessor de n mais 6? Agora eu estou tirando, né? E eu quero um antecessor, só o que vem antes. Então, exemplo, qual é o antecessor do 5? O 4. É só o que vem antes. Então, eu estou diminuindo uma unidade, então eu vou diminuir uma unidade aqui. Então, vai ficar o n mais 6, que é o que eu estou trabalhando no exercício, tirando uma unidade. Então, seria o n mais 5. Por quê? Porque eu vou fazer a continha do 6 menos 1, que é 5. É simples assim, mas tem que ter atenção. Pessoal, obrigada pela companhia de vocês, pela compreensão, pela paciência, né? Porque nem todo mundo gosta de ficar estudando e se aprofundando na matemática, né? Porque não é uma matéria muito agradável aos olhos de alguns. Mas matemática é muito importante. Vejam agora os exemplos que nós temos tido nas reportagens da televisão, quando fala em números de mortes e números de contaminados em coronavírus. Como é que eles tiram aquela porcentagem? Como é que eles fazem isso? Tudo isso é matemática, pessoal. Tudo isso é contagem. Então, nós trabalhamos e temos ela no dia a dia. Somos obrigados a usá-la, ok? Mas obrigada a vocês pela companhia de vocês. Compartilhem a aula se vocês gostaram. Curtam esta aula, por favor, porque isso nos ajuda a divulgar o canal. E inscrevam-se no canal aos novos que estão por aí. Temos muita coisa ainda a desenvolver no canal. E se vocês quiserem, coloquem nos comentários que acrescentaremos o seu conteúdo. Obrigada e até domingo, onde nós vamos ver algumas nomeações de conjuntos naturais. Nós vamos aprender a nomear conjuntos. Ok, até lá!